Alô, meus amigos e minhas amigas, um grande abraço. Vocês já estão vendo aqui, eu estou com o prefeito Vaguinho, aqui no gabinete do prefeito, na Prefeitura Municipal de Criciúma. Vim aqui bater um papo com ele, nesse ano, prefeito, tão importante para a cidade de Criciúma, né? Centenário de Criciúma, que compromisso que tem o prefeito, né? Tudo bem, prefeito? Tudo bom, Dante, realmente, né? É uma honra te recebê-lo aqui também, Dante. Justamente, eu e o Salésio temos a honra de estar governando a cidade de Criciúma justamente no ano em que nós estamos comemorando 100 anos do nosso Grito do Ipiranga, né? A gente ontem iniciou aqui a Semana da Pátria e falávamos muito sobre o grito da independência, o grito da liberdade. E imagina lá o primeiro prefeito, Marcos Rovares, né? Quando iniciou pela primeira vez as funções administrativas da cidade de Criciúma e o quanto a nossa cidade evoluiu, né, durante esses 100 anos. Então é um ano que nós estamos comemorando de fato, mas resgatando muito, né, os valores daqueles que também ajudaram a erguer essa nossa cidade. É importante dizer, Dante, que nós somos, na realidade, uma cidade que teve a sua primeira matriz econômica no carvão, né, e o carvão foi sim o responsável por todo esse desenvolvimento que hoje nós temos, tanto das lojas, empresas, enfim, e que hoje nós estamos, né, virando a chave, né, dessa nova matriz econômica hoje voltada para a inovação, tecnologia, o turismo, mas também é um ano de fazermos muitas celebrações. Nós teremos, Dante, durante este ano, durante a programação, 3 shows nacionais. O primeiro deles agora dia 13 de setembro, show com o padre Fábio de Mello, lá no Parque das Nações, totalmente gratuito. Depois um show gospel também com aquele que é daqui, que é da nossa região, o Leandro Borges, fará um grande show lá também no dia 4 de outubro. E no dia 4 de novembro, então, o show nacional com Raça Negra, totalmente free, totalmente gratuito, na faixa aí, para todos nós criciumenses, a região sul, poder comemorar conosco no dia 4 de novembro os 100 anos de emancipação político-administrativa da nossa cidade, Dante. Olha que programação bacana. Em relação à programação cristã, o padre Fábio de Mello é uma figura conhecidíssima, respeitada e espetacular. E o Leandro Borges também, sensacional, gente. Olha que legal. E o Raça Negra, né? Para quem gosta desse gênero, também é outro espetáculo sensacional. Mas, prefeito, a verdade é que a cidade de Criciúma, ela respira um ar saudável, gostoso, interessante em todos os aspectos, né? Eu sempre tenho falado nas minhas viagens a respeito de Criciúma, porque as pessoas me perguntam de Criciúma, né? Não é só porque tem o Criciúma Esporte Clube que leva o nome da cidade adiante, eu que trabalho com o futebol, mas em todos os aspectos, me parece. Eu estive agora, e o prefeito também esteve recentemente, numa missa ao ar livre, celebrada pelo padre Eloy Borges e o padre Guilherme, no Parque Altair Guite, que fica aqui ao lado do Paço Municipal, e viu o parque lotado, e os parques todos têm finais de semana sempre lotados, ou seja, a cidade está respirando um ar puro, bacana, de felicidade, né? Isso é bom, né? Isso mesmo, né? Nós acabamos descobrindo, ou até descortinando essa cultura, né, de parques, né, na primeira gestão, né, do prefeito Clésio Salvaro. Nós estávamos um dia vindo de Porto Alegre, né, e quando passamos ali na frente de onde hoje é o Parque das Nações, o que nós vimos ali, né, com todo respeito, mas era um acampamento de ciganos, né? Hoje, inclusive, é até difícil a gente ver ciganos na cidade de Criciúma, né? Verdade. Volto a dizer, com todo respeito ao povo cigano, mas ali a gente viu a possibilidade de dar àquele local um novo destino, um novo espaço. E alguns, no primeiro momento, até achavam, não, mas isso não é uma cultura do criciumense, o povo europeu é que vai para os parques e tal, mas não, né? A gente insistiu nisso e hoje é uma política pública, Dante, que vai para além de ser uma ferramenta turística. Passou a ser também os parques urbanos da nossa cidade, também uma ferramenta de saúde. E como você mesmo disse, né, no domingo, quando estávamos ali na celebração eucarística do Padre Eloy, nós tínhamos ali no parque, nós temos esse número, algo em torno de quase 10 mil pessoas passam pelos nossos parques durante o final de semana. E se essas pessoas não tivessem o parque, onde que elas estariam? Talvez nas suas casas, os filhos nos celulares. Então passa também a ser, sem dúvida nenhuma, esses locais urbanos, né, que a gente tem os parques, também uma ferramenta para prevenir situações de doenças, inclusive, que hoje, né, estão muito implantadas, que são as doenças mentais, depressões e tudo mais. Então passa a ser sim uma política pública também de prevenção à saúde dos parques, e essa atmosfera que você fala, de fato, ela é sentida. Por nós, naturalmente, que vivemos a nossa cidade, mas por aqueles também que visitam a nossa cidade, né? Nós tivemos recentemente agora um pessoal de Teresina, no Piauí, que esteve visitando aqui a nossa cidade, e eles saíram daqui encantados, sabe, Dante?
primeiro, pela acolhida, pela receptividade da nossa gente, mas também pela organização, pela limpeza da cidade, pelo planejamento que a cidade está. Onde estamos aqui agora, o Paço Municipal da Prefeitura, né, que foi construído ainda lá pelo ex-prefeito Altair Guide, ainda é, nos dias atuais, uma arquitetura muito moderna, que concentra aqui todos os serviços públicos de emissão, né, de alvarás, de licenciamentos, o que possibilita também que as pessoas consigam, né, estar num local só, todos os serviços. E aqui ao lado, como você mesmo disse, o parque. Estamos agora em vias de inaugurar o Parque da Grande Santa Luzia. Será sem dúvida nenhuma um dos maiores parques também da nossa cidade. E já iniciamos, Dante, esse ano com a ordem de serviço para iniciarmos o grande parque também da quarta linha. Então nós teremos as nossas grandes regiões contempladas com esses grandes parques urbanos. E o que vem por aí ainda são as revitalizações de praças nos nossos bairros, para também ser mais um espaço para as pessoas estarem ali praticando esporte, vivendo, né, de forma em contato com a natureza, porque isso é uma política pública que deu certo e cada vez nós estamos investindo mais, Dante. Nós temos 3 parques, então teremos 5 parques. Isso sem contar que a Praça do Congresso foi totalmente revitalizada, a Praça da Igreja Assembleia de Deus também revitalizada. São espaços que as pessoas podem frequentar qualquer dia da semana. Claro que os parques maiores são mais frequentados aos finais de semana, mas são espaços que estão sendo muito bem aproveitados pela população. E quando você cria esse espaço, Dante, as famílias, as pessoas de bem ocupam aquele espaço. E eu sempre digo, quando as pessoas de bem ocupam um bom espaço, as pessoas que não querem o bem se afastam. Então é importante a gente ter essas políticas públicas também, incentivando que as pessoas saiam de casa e visitem. E você falou muito bem, a Praça Maria Rodrigues, em frente ali a Igreja do Relógio, que a gente carinhosamente chama Assembleia de Deus, né? Experimente passar ali nos finais de semana agora. Ela está lotada, o parquinho com as crianças de igual forma também. A Praça do Congresso trouxe, né, com a repaginação, toda essa atmosfera. E também nós fizemos, né, lá em cima, né, no Morro Sequinel, fizemos o nosso Parque Astronômico Albert Einstein. Ao lado, né, um pouquinho mais abaixo, a gente fez o nosso mirante. E agora a gente vai esse ano também, inclusive, já dar a ordem de serviço para aquele que será uma outra grande ferramenta também, que é o nosso parque ecológico, que fica justamente abaixo do mirante, né? Será um dos maiores parques ecológicos da América Latina, na sua característica, porque ele vai ter passarelas que passarão, né, sob as árvores, né, com borboletário, com soltura de aves, de pássaros que são apreendidos e depois precisam ser liberados também. Então vem por aí também ainda mais uma grande ferramenta turística para a nossa cidade, que é o Parque Ecológico. Prefeito, alguns dias atrás teve um fato bastante interessante, que foi o prefeito, digamos, travestido de um morador de rua, né? E que percorreu alguns locais da cidade, porque essa é uma preocupação não só de Criciúma, nas grandes cidades é um problema complicadíssimo, mas nas cidades pequenas e médio porte também. Aqui em Criciúma não tem sido diferente, né? Como é que se resolve essa situação? Como é que o prefeito vivenciou essa situação estando na rua, como se fosse um morador de rua, e o que pode ser feito para melhorar essa questão em Criciúma? Claro, obrigado pela pergunta. Assim, foi uma decisão minha mesmo de me submeter a essa situação. Primeiro porque assim, eu não tenho medo de problemas, eu tenho medo de não conhecer os problemas. Então nada melhor do que você de fato se colocar no lugar do outro, mas não numa narrativa, né? Sentir o que o outro sente, respirar o mesmo ar que ele está respirando. É claro, não foi uma situação assim tão simples, a gente fez todo, né, um trabalho de pesquisa antes, né, quais os pontos que as pessoas encontravam-se, quais os pontos que eles iriam, né, e vão almoçar, quais os pontos de drogadição da cidade de Criciúma. Então isso estava tudo muito mapeado, a gente ficou 21 horas, né, nas ruas, e eu pude, de fato, assim, confirmar que de fato nós temos um serviço público de acolhida para as pessoas em situação de rua muito bom, muito positivo. Portanto, que eu fui acordado, né, naquele momento que eu estava ali na Marquise da Igreja de Santa Bárbara por um dos nossos agentes de abordagem, né, e ele me ofertou os serviços todos que nós temos de uma forma muito educada. De fato, ele não sabia que era eu. É claro que depois, para mim dar entrada na casa de passagem, eu teria que revelar a minha identidade, razão pela qual eu me dei por satisfeito naquele momento ali. Agora, o que ficaram assim de alguns pontos importantes, Dante? Primeiro, a generosidade do nosso povo, né? O nosso povo ele é muito caridoso, né? De criança, né, que me deu uma xícara de café, até um cidadão que me deu o lanche que ele iria fazer, né? Ele estava indo para a firma, para a empresa, ele me deu o lanche dele para mim. Então, nosso pessoal é muito generoso. Na sinaleira, né, também as pessoas acabaram doando valores, enfim. Então, esse é o primeiro ponto, a generosidade
da nossa população. E aí a gente precisa entender, e por mais que a gente faça propagandas, enfim, de informação, que doar não é isso que vai resolver a vida das pessoas, mas nós temos que entender que as pessoas estão com o coração puro naquele momento e querem ajudar. Mas volto a dizer, a consciência de que ao dar a esmola você não está ajudando. Infelizmente você está incentivando a pessoa a ficar na rua ainda. Mas vai para muito mais além disso, né? Eu fiquei impressionado, Dante, com a forma como as drogas estão infiltradas dentro das pessoas que estão em situação de rua. 100% das pessoas que estão ali, elas são dependentes de algum vício, ou do álcool, ou da droga. Então, o primeiro trabalho, a gente triplicou o número de vagas em clínicas e comunidades terapêuticas. Hoje nós temos 150 pessoas recuperando-se nessas comunidades e clínicas. Não há como você tirar as pessoas da rua sem desintoxicá-las primeiro. Um trabalho muito forte também, junto com a Polícia Militar, para combater o tráfico, né, porque acabam essas pessoas que estão na rua sendo vítimas, reféns de quem alimenta o vício deles, que são os traficantes. Tem um trabalho muito forte, o Tenente Coronel Mário está há mais de 15 dias com uma operação chamada Apneia, prendendo traficante, fazendo apreensão de drogas. A gente precisa trabalhar muito forte essa situação também. E é claro, né, naquelas casas, principalmente às margens do trilho, um trabalho também agora, né, de fazer a regularização de algumas casas e a deslocação de algumas outras. A gente começou a fazer já, aderimos a um primeiro programa habitacional, que serão 43 casas. Na sequência, nós estamos trabalhando mais 220 casas, para dar daquele destino ali uma nova, um novo uso para aquela área ali, deslocar as pessoas e ali fazer uma nova via com espaços de lazer, como a gente tinha falado antes, de praças, para daí sim, né, a gente fazer e tratar a política pública para as pessoas em situação de rua de uma forma sistêmica e harmônica. Não há, com uma varinha de condão, fazer uma mágica e resolver tudo, sabe, Dante? Às vezes dá uma sensação de enxugar gelo, dá, mas é necessário. Todo dia o nosso pessoal da abordagem está na rua, fazendo, encaminhando, levando, ofertando os serviços. Aquele que está na rua, nós ofertamos a desintoxicação. Se está na rua, quer trabalhar, ofertamos o emprego. Se está na rua de outra cidade, ofertamos a passagem de volta para a cidade também. E isso é todos os dias. Nós saímos de um número, no início do ano, de 423 pessoas em situação de rua, para um número hoje que está a menos de 140 pessoas em situação de rua. Sabe? Então o trabalho é esse, ainda que é um trabalho hercúleo, às vezes dá a sensação de enxugar gelo, mas é necessário fazê-lo. Tá bom, conversamos hoje com o prefeito Vaguinho, foi uma honra conversar com o prefeito aqui nesse espaço que a gente tem. Eu convido você que está nos assistindo pelo meu Facebook, no meu Instagram, para se inscrever lá no meu canal de YouTube, Dante Bragato Neto Esporte e Notícia. Siga-me também no meu Instagram, @Dante Bragato Neto, e lá no meu Facebook. São os espaços que a gente mostra as entrevistas que a gente faz aqui em Criciúma ou nas minhas andanças aí pelo Brasil. Prefeito Vaguinho, muito obrigado por ter nos recebido aqui, parabéns pelo seu trabalho. O prefeito tem sido muito simpático para comigo e com as pessoas de uma maneira geral, a gente tem visto isso, e sabemos que o compromisso é muito grande, né? Imagina o tamanho da preocupação do prefeito com os problemas que
que ser solucionados na cidade, e o atendimento tem que ser dado à população de maneira geral. Muito obrigado por ter nos recebido aqui, até a próxima oportunidade, prefeito. Eu que agradeço, Dante, sempre à disposição também, e já aproveitando a audiência aqui para dizer que ontem a gente assinou um documento que é muito importante, que é o primeiro patrocínio que a gente está fazendo aqui para o Criciúma Esporte Clube, é a nossa maior marca, o nosso maior produto da nossa cidade, né, Dante? Você que leva, né, para todos os cantos onde vai fazer a cobertura dos jogos, né, um pouquinho da nossa cidade através do nosso Tigrão. Então, ontem a gente assinou aqui com o nosso presidente Walter Minotto o patrocínio, né, de R$500 mil, para que aí sim, né, a cidade e o time estejam de forma convergindo, né, para o único propósito, que é cada vez mais elevar a nossa cidade e elevar o nosso timão. O Criciúma Esporte Clube é uma marca importantíssima, né? E a cidade de Criciúma também é muito conhecida pelo seu time de futebol. Um abraço, prefeito, e até a próxima oportunidade. Obrigado, Dante. Um abraço. Um abraço, gente. Até o próximo programa.